Liturgia do dia 10 de novembro de 2022. Memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes, ele era inútil para ti. Agora, ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho, o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 145. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, no Deus de Jacó, no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. É o Senhor quem liberta os cativos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, no Deus de Jacó, no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, no Deus de Jacó, no Deus de Jacó. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre.
Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, no Deus de Jacó, no Deus de Jacó. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com relação à primeira leitura, esta carta não é mais do que um pequeno bilhete de recomendação em favor de Onésimo, um escravo que Paulo defende diante de Filemon, seu senhor. Onésimo tinha fugido do dono e estava numa situação delicada. Paulo tenta convencer a Filemon que não aplique a justiça, mas que atue de acordo com a sua fé cristã, usando a caridade evangélica. O apóstolo realça, neste breve escrito, dois valores: a caridade, que é a fonte do agir moral, e a base das suas relações sociais, além de ser a meta suprema a atingir. A isso obriga a caridade de Deus revelada em Jesus Cristo. O outro valor em que o apóstolo fundamenta a sua argumentação é a liberdade oferecida por Cristo, que ninguém deve negar ou limitar aos outros. Essa liberdade dá a Paulo audácia para fazer o seu pedido e deve inspirar a Filemon um comportamento consequente em relação a Onésimo. Quem é livre diante de Deus e de si mesmo não pode negar essa mesma liberdade a quem lhe pede. Caridade e liberdade, juntas, frente à verdade, podem transformar as relações sociais, para além de qualquer conveniência pessoal ou interesse coletivo. No Evangelho de hoje, escutamos o chamado pequeno discurso escatológico do Evangelho de Lucas, onde encontramos o grande discurso escatológico. Trata-se de um breve, mas intenso ensinamento de Jesus, provocado por uma pergunta dos fariseus acerca do tempo em que há de vir o reino de Deus. Jesus não condescende com a miopia espiritual nem com interesses egoístas. Por isso, não dá uma resposta exata. Não veio para satisfazer curiosidades. Começa por se exprimir de modo negativo, para que não caiamos em ilusões, mas aprendamos a discernir situações e pessoas que possam hipnotizar a nossa atenção ou desviar a nossa fé. Como verdadeiro mestre, alerta-nos para possíveis desvios e indica o caminho que devemos seguir. Mas há duas afirmações positivas neste discurso de Jesus que devemos notar. Primeiro, fala do desejo do crente em ver um dos dias do Filho do Homem, que todos havemos de sentir e que ele quer satisfazer. Depois afirma a necessidade de, primeiramente,
ter de sofrer muito e ser rejeitado. Antes da escatologia, tem de realizar-se a Páscoa de Jesus. Quem aceitar ir com ele até Jerusalém e partilhar a sua Páscoa, prepara-se para ir ao encontro final com o Salvador. Os fariseus procuravam manifestações espetaculares do reino de Deus. Jesus responde-lhes: o reino de Deus está entre vós. Poderia traduzir-se por está em vós. Temos aqui elementos preciosos para o discernimento dos espíritos. O reino de Deus não deve ser procurado em manifestações extraordinárias, mas na correspondência habitual, no dia a dia, a voz do Espírito Santo. Temos em nós vários níveis de vida. Os instintos naturais, a razão que ordena e domina os instintos, mas também o Espírito de Deus, que nos permite viver em novidade de vida e ver coisas que a simples razão não consegue enxergar. Deixar-se guiar pela razão, dominando os instintos e vivendo de modo naturalmente virtuoso, já é coisa boa. Mas ainda não é vida cristã, porque o cristão, em todas as circunstâncias da vida, deixa-se conduzir pelas moções e pelas inspirações do Espírito. Não é fácil fazer um bom discernimento, porque há em nós princípios recebidos do mundo, outros recebidos da razão e outros recebidos do Espírito, que se misturam dentro de nós. É, pois, necessário em cada circunstância perguntar a nós mesmos: que é que me leva a fazer isto ou aquilo? Por vezes, um pensamento que à primeira vista parece bom tem uma raiz má. A busca do interesse pessoal, o instinto da vaidade, a ambição, o desejo de uma vida cômoda. Só escutando o Espírito Santo, na oração, na reflexão, com grande disponibilidade pessoal, podemos conhecer a verdade, a vontade de Deus. Paulo convida muitas vezes os cristãos a deixar-se renovar no espírito para compreenderem a vontade de Deus. De fato, é muito fácil deixar-nos levar pelas tendências instintivas ou simplesmente racionais. Precisamos do Espírito Criador, que nos faz descobrir coisas novas, de que não suspeitávamos, mas nos enchem de alegria. A carta a Filemon dá-nos um exemplo concreto do que acabamos de dizer. Paulo tinha para resolver um caso de consciência bastante complicado. Onésimo tinha fugido da casa do seu dono, Filemon, cristão da igreja de Colossos. Segundo a lei, Onésimo era um delinquente. Paulo acolheu o escravo em fuga. Acolheu-o com tanta bondade que o fugitivo acabou por se converter. Sendo assim, Paulo podia atuar perante Filemon. Podia remeter o escravo ao seu dono, que tinha direito a puni-lo com rigor. Mas Paulo também dispunha de uma solução nova, progressista: pensar que a escravidão não tinha qualquer valor para um cristão, que era contra o Evangelho, porque em Cristo somos todos iguais. Portanto, Onésimo podia considerar-se livre e Filemon nada podia dizer. O apóstolo encontrou uma solução completamente nova. Mandou o escravo ao seu dono com uma carta, a pedir que Filemon recebesse Onésimo como um irmão em Cristo. Não lhe faz imposições, apela para a sua caridade, para a sua fé, para a gratidão que lhe deve a ele. Paulo que o gerou para a fé. Faz, pois, um apelo guiado pelo Espírito, ao mesmo Espírito que habita em Filemon, e propõe-lhe uma solução revolucionária para aquele tempo. Filemon, o dono ofendido, receba com honra o escravo fugitivo. O Espírito inspirou a Paulo uma solução equilibrada. Paulo está certo de que também a inspirará a Filemon. Embora tenha toda a autoridade em Cristo para te impor o que mais convém, levado pelo amor,
prefiro pedir, como aquele que sou, Paulo, um ancião, e agora até prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Se a coisa mais importante da nossa vida cristã é fazer como Cristo a vontade do Pai, compreendemos a importância fundamental do discernimento da vontade de Deus para a realizarmos na nossa vida. Fazer discernimento é, antes de mais nada, pôr em prática o preceito de Jesus. É preciso rezar sempre, sem desfalecer, isto é preciso amar sempre e jamais se cansar de amar. Hoje a Igreja faz memória a São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Nasceu na Toscana, Itália, e no ano 440 foi elevado à Cátedra de Pedro, cargo que exerceu como verdadeiro pastor e pai. Trabalhou intensamente pela integridade da fé, defendeu com ardor a unidade da Igreja, empenhou-se por todos os meios possíveis em evitar as incursões dos bárbaros ou mitigar os seus efeitos. Por toda esta atividade extraordinária, mereceu com toda a justiça ser apelidado Magno. Morreu no ano 461. Embora seja a Igreja de Deus, toda ela ordenada em distintos graus, de forma a subsistir a integridade nos diversos membros do corpo sagrado, todos, no entanto, no dizer do apóstolo, em Cristo somos um. Ninguém está tão separado do outro pelo ofício que até a mínima porção não pertença à conexão da cabeça. De fato, na unidade da fé e do batismo, nossa sociedade não conhece discriminações e é geral a dignidade, segundo a palavra do Santo Apóstolo Pedro. Quais pedras vivas, deixai-vos edificar como casas espirituais, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitos de Deus por Jesus Cristo. E depois, vós, porém, raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Dos sermões de São Leão Magno, Papa. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Leão Magno e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos. Dai-lhe, pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.